Olá, pessoal do Girls in Tech, Boys and Girls, bem-vindos. Vamos bater mais um papo sobre empreendedorismo e tecnologia. Hoje eu estou com a Verônica Mussi, que é uma das fundadoras do Pin People, que é uma startup que está aí trabalhando com recrutamento de candidatos para vagas e empregos, fazendo um fit cultural. Tem muita tecnologia. Ela também trabalhou na Endeavor, entende bastante de empreendedorismo e é por isso que a gente vai bater esse papo com ela hoje. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, Mari, é um prazer. Ai, que legal. Então, primeiro eu queria te pedir assim, me explica o que é a Pin People, o que vocês estão fazendo, qual é a ideia de vocês com a Pin People. Bom, a Pin People é uma startup, a gente está no mercado aí há 2 anos. Basicamente, a gente desenvolveu uma tecnologia, uma ferramenta que consegue dizer o grau de compatibilidade entre um candidato e a cultura da empresa ou da área que ele vai trabalhar. E a gente faz isso sem precisar fazer entrevista ou dinâmica de grupo, faz em tempo real e antes, obviamente, do candidato entrar no processo de seleção da empresa. Então, como é que funciona? Ele se cadastra na plataforma de vocês, eu mando um currículo, o que é que eu faço? Tá, a gente tem 2 processos bem simples. O primeiro é que o candidato entra no site da Pin People e preenche um questionário. Super simples, leva uns 10 minutinhos, é muito mais para a gente conhecer o jeito de ser dele. Do outro lado, a gente tem também um questionário, só que a gente roda com os colaboradores da empresa ou da área. Isso também dá um perfil daquela área ou daquela empresa, né? Um perfil cultural. E a partir daí eu tenho um algoritmo que faz o matching dos 2 lados. E no final do dia consegue me dizer, esse candidato combina muito, não combina tanto, combina pouco com a cultura daquele lugar, daquela área que ele vai trabalhar. Não, e aí, da onde que veio a ideia? O que inspirou vocês para chegar, putz, isso é uma ideia, isso é um negócio? É uma história até interessante. Na verdade, quem teve a ideia mesmo da Pin People foi a minha sócia, a Isabela. Nós 2 trabalhávamos na Endeavor, mas ela saiu da Endeavor um pouquinho antes de mim, uma questão de 2, 3 meses antes. E ela, como tinha tido uma experiência em RH antes da Endeavor, tinha uma vontade de empreender na área, mas ela não sabia no quê. Um pouco diferente dos empreendedores que geralmente já tem a ideia, já sei o que eu quero fazer. Ela não, ela falou, eu só sei quem é RH que eu quero empreender, mas eu não sei o quê, vou procurar. E aí ela fez um trabalho todo de pesquisa de mercado, conversando com uma série de headhunters, de gestores de RH, gestores de diversas áreas, candidatos, enfim. Uma infinidade de gente tentando identificar um gargalo, né, um problema a ser resolvido. Puxa, o que será que tem hoje de demanda em RH que ninguém ainda conseguiu resolver tão bem, que todo mundo sente uma dor, que é um problema? E ela viu que tinha essa parte de fit cultural. Como é que eu sei na hora da entrevista com um candidato que esse candidato realmente combina comigo? E a partir dela começou a procurar ferramentas, não achava nada que tivesse alguma coisa parecida. E aí foi na época que eu saí da Endeavor e estava procurando já alguma coisa para empreender. Também tinha tido uma experiência com RH antes. E aí ela me chamou, falou assim, você não quer tentar alguma coisa comigo? Vamos tentar juntas e tal. E quando a Isabela estava fazendo a pesquisa de mercado, buscando o problema, enfim, e ela viu que tinha essa necessidade, ela falou, puxa, qual que é a empresa que talvez mais se aproxime disso do que a gente quer fazer? Ela falou, bom, se eu estou querendo conectar uma pessoa com várias, eu preciso de uma ferramenta que conecte uma com uma, alguma coisa assim. E aí a maior referência dela foi empresas de relacionamentos amorosos. E o mais conhecido deles... Não era o Tinder na época, ainda não porque era não tinha. o Tinder ainda, não é? Mas o mais conhecido, né, na época é o eHarmony, que hoje até tem uma estatística interessante. 5% dos casamentos norte-americanos já são realizados pelo eHarmony. Então, a gente falou, se dá pra fazer o matching de um com um, por que não de um com vários, né? Então, claro, tem que ter um jeito. E aí que a gente começou a ir atrás e estudar como é que o eHarmony era estruturado para conseguir fazer essa ideia dele acontecer. Então a gente descobriu que o eHarmony tinha uma área só de estatística, que ele tinha todo um acompanhamento para melhorar o questionário, as perguntas. Aí a gente começou a entrar num lado de tecnologia que a gente não fazia nem ideia, nem sonhava que a gente precisaria disso. Mas foi assim que realmente a gente começou e foi isso que foi dando a liga. E aí eu acho que eu tenho um ponto legal que eu acho legal frisar aqui que você está falando, é que vocês foram buscar cenários análogos, né? Assim, que é uma ferramenta muito de design thinking, que o pessoal fala muito, que é você pegar um problema, ter claro o seu problema e pensar quem resolve esse problema bem, não necessariamente em RH. Isso. Porque às vezes não vai ter mesmo. Você está falando de inovação, não pode não ter, mas você pode ter numa equipe de Fórmula 1 ou num set de filmagem alguma solução que faça sentido para RH. Exatamente. E isso ajudou vocês. Aí vocês chegaram a conversar com o pessoal da eHarmony, vocês conversaram com eles estatísticos, assim como a gente não chegou a conversar diretamente com eles, mas a gente conversou com pessoas que tinham trabalhado lá ou que tinham de alguma maneira firmado parceria, tinham tido algum contato e pudesse contar mais a fundo.
Só que quando a gente descobriu que eles tinham uma área de estatística, a gente falou, bom, alguma coisa ali tem nesse meio que a gente não sabia. Vamos conversar com alguém de estatística. E aí o primeiro raciocínio foi, qual é o melhor lugar onde eu encontro mais estatísticos aqui no Brasil? No IBGE. Tem que ser. Porque lá tem um monte de estatístico, vamos bater lá e vamos ver se a gente fala com alguém. Legal. E aí a gente, pegando as redes próximas, né, os contatos próximos, conhece alguém que trabalha no IBGE, alguém e tal, a gente conseguiu um contato lá no IBGE, e aí a gente foi conversar. Falei assim, me conta mais um pouquinho como é que é essa área de estatística, o que tem, que não tem. Tem uma empresa aqui que a gente viu de relacionamento que tem área de estatística, você consegue dizer pra gente por que ele tem uma área de estatística, né? Pra quê? E foi que a gente começou a entender, né? A gente começou a ver Big Data, começou a entender vários conceitos e o quão poderoso poderia ser uma ferramenta que trabalhasse com isso, que a gente falou, bom, puxa, que legal, mas será que tem alguma coisa para RH? E aí a gente viu que não tinha. Com a sua experiência na Endeavor e também como empreendedora, assim, eu queria que a gente desse assim, um wrap-up assim, de dicas e coisas que eu acho que fizeram sentido. Assim. Primeiro, eu acho que, né, começando nessa parte de desenvolver a tecnologia, assim, que eu acho que, como é que foi, assim, pra vocês? Putz, é uma tecnologia complexa e vamos fazer isso, não vamos fazer? Como é que foi esse processo e que dicas você daria pra quem tá assistindo? Acho que, assim, pra qualquer pessoa que quer empreender, conhecer um pouco mais do conceito de Lean Startup, que é startup enxuta, que é muito mais, é um modelo mental para você empreender, né? Onde você testa as coisas com poucos recursos, da forma mais simples, o bom é inimigo do ótimo, e isso tem que ser constante. Então, para quem está empreendendo, tem que conhecer e tem que começar a se adaptar a esse estilo. Acho que a primeira coisa, a gente viveu isso na pele. Que é errar muito, errar logo e aprender logo. Com ele. Então, por exemplo, vou montar um questionário, vou montar um e lançar. Depois eu vejo como é que se ficou bom ou não, faço outro lanço, né? E não tem que esperar o melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o processo do desapego na ideia. Então, assim, a gente fala que empreender é igual médico. Quando você está no médico, está com dor, o médico faz um monte de pergunta para descobrir o que você tem, o que está doendo. Empreendedor é igualzinho. Você vai no cliente, você tem que fazer um monte de pergunta para descobrir o que dói nele. Se você vai com alguma ideia pré-concebida, você não está aberto o suficiente para entender o problema dele. Você vai querer enviesar e forçar ele a dizer aquilo que você quer. Então, o segundo passo é o desapego da ideia. E o terceiro, que envolve já a tecnologia, é conexão. Você tem que se conectar, tem que conversar, falar com muita gente. Então, tem gente que aprende mais lendo, estudando. Outros aprendem mais conversando com as pessoas. A gente não tinha condições de entender de estatística ou tecnologia pegando o livro do zero e estudando. A gente queria empreender, queria fazer um negócio com você, enfim. Então a gente foi até um especialista e pediu para ele contar pra gente como é que era. Então assim, não pode ter essa vergonha e ter essa capacidade. Eu não sei de tal assunto, quem é que consegue me explicar e me ajudar a entender sobre isso? E fora isso, a gente sempre leu bastante coisa de tecnologia, blogs de tecnologia, fazer alguns cursos no Coursera, enfim, alguns portais que tem isso gratuitamente e ajudam você a ter uma noção. Então, na hora que você vai conversar com essa galera, você consegue explicar melhor aquilo que você está querendo, que você está buscando. Mas eu acho que, na essência... então, deixa eu ver aqui. Então, a primeira que a gente tá falando é aquela coisa de errar logo, dar a cara a tapa logo. Isso. Acho que era o Steve Jobs que falava, se você não tiver vergonha do seu primeiro protótipo, você demorou a entrar no mercado, né? Que você tem que botar na rua logo, testar e aprender. Aí a segunda, eu acho que você falou uma coisa que é importante, que você estava contando um pouco, antes de a gente entrar no ar, que era da questão da tecnologia, não ter medo da tecnologia. Se você não sabe, arrume quem sabe. Exatamente. Você falou que você ouviu na Endeavor que tinha isso de algumas pessoas terem um pouco, mas eu não entendo de tecnologia. Não, quando eu trabalhava na Endeavor, nossa, eu vi muita gente falando assim, eu tive uma ideia de um aplicativo. Legal, e aí, o que você já fez? Não, então eu tô travado, porque eu não tenho programador. Mas como que você não tem um programador? Mas então, arruma uma outra forma, né? Então, as pessoas ficam muito presas naquele conhecimento que ela não sabe. Mas o empreendedor é geralmente o cara que tem que saber um pouquinho de tudo e que no fundo não sabe nada. Ele não é tão especialista, então precisa se articular para conseguir suprir isso. E aí a outra coisa que você estava falando é de ouvir o feedback e sem ficar apegado à ideia, sem pegar o problema, né? É difícil. Por que você acha que isso é tão difícil assim? Primeiro porque todo empreendedor é apaixonado pela sua própria ideia. Você sempre acha que o que você está fazendo é o melhor do mundo, vai dominar o mundo, é sensacional, né? Ninguém nunca fez, você não dá nem um Google com medo de achar um concorrente.
Então, eu acho que aí as pessoas falam assim, não, eu já pensei no que eu vou fazer, o que eu vou fazer é o melhor, é top, e aí não vai atrás, não procura. E aí se conversa com o cliente fala que aquilo não é legal, que esse cara não é meu público-alvo. Aí ele vai para outro. Se ele sempre for assim, ele vai ficar batendo na parede e não vai conseguir evoluir. Então, assim, você tem que criar um negócio em que alguém esteja disposto a pagar por isso. Você só vai comprar um remédio se realmente aquilo for sanar a sua dor. O cliente só vai pagar se aquilo realmente resolver o problema dele. Se você não escuta o problema dele na essência, dificilmente você vai conseguir criar um negócio que realmente gere valor. Então, e esse processo é difícil. Não é fácil. Às vezes você custa pra aprender. Dói, né? É difícil. Esse pessoa é tão legal. Tem certeza que uma ideia incrível. E aí, eu acho que a outra coisa que você falou que é super relevante é essa de se conectar, assim. Eu não sei se é uma percepção, eu até te pergunto porque você lida com grandes empresas ainda muito tradicionais no mercado. Que eu acho que o universo de startup traz muito forte que se conecte, né? Troque, pergunte, se misture. Sim. Não encarar todo mundo como concorrente e o seu projeto como segredo de Estado, né? Nossa, você acha que isso faz diferença? Com certeza. E assim, até a Isabela tem isso muito forte até dentro da Pin People e aí acho que é uma cultura também nossa. A gente não foge dos concorrentes, a gente conversa com todos eles, inclusive, porque a gente entende que tem espaço para todo mundo no mercado e um complementa o outro também, né? Então, você não pode ter medo de falar, para alguém roubar a tua ideia, a pessoa precisa ser mais apaixonada do que você pelo teu próprio negócio. Então, assim, converse, abra, pegue feedback e, assim, não tenha medo. Mas eu sou muito tímido. Mas existem várias formas de você chegar na pessoa. Você não precisa estar no evento, se expor e tal. Você pode mandar um e-mail, você pode marcar um almoço, marcar um café, aí você vai lá individualmente, sabe? Cada um tem um jeito. Não precisa, né, sair se expondo, enfim. Mas tem que vencer essa timidez e isso é importante. Então tem que se conectar de fato, tem que conversar. Verônica, obrigada pelas dicas. Imagina. Espero que tenha ajudado alguns de vocês que estão assistindo. A gente volta um próximo dia para falar um pouco mais sobre empreendedorismo e tecnologia. Obrigada. Obrigada, Mari. Que bom.